Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é sábado, 13 de junho de 2020, são 11 horas e eu vou dar abertura aqui em mais uma revista de sábado aqui do nosso canal, tendo hoje o prazer, a alegria e a honra de receber dois convidados para lá de especiais, Aquiles Lins e José Reinaldo Carvalho, dois editores do 247. Aquele Lins é jornalista, mestre e doutorando em ciência política pela Federal de São Carlos. Zé Reinaldo, jornalista, editor internacional do Brasil 247, da página Resistência. É membro do Comitê Central e da Comissão Política Nacional do PCdoB, responsável pela solidariedade internacional. Queridos amigos, companheiros, muito obrigado por ter aceito aqui nosso convite. Passo para vocês fazerem suas saudações iniciais e dar bom dia aqui para o nosso público que já está chegando. Zé Reinaldo, começa com você. Bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, meu querido Cláudio Passos, bom dia, meu querido Aquiles Lins, colega aí, velho de guerra nas batalhas cotidianas no 247. Bom dia ao público, amigo e companheiro do canal Resistentes. Prazer imenso estar aqui, a honra é minha. Abraço. Valeu, Zé Reinaldo, o prazer é todo nosso. Querido Aquiles Lins, já esteve aqui numa revista com a gente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Passos, bom dia, meu amigo Zé Reinaldo Carvalho, bom dia a todas as pessoas seguidoras e seguidores do canal Resistentes, esse canal parceiro da TV 247, que nos assistem aqui nessa manhã de hoje, na revista de sábado. Me sinto em casa, é um prazer sempre participar aqui de transmissões do canal Resistentes, e estamos aqui para a gente comentar aí alguns dos assuntos que movimentaram essa semana, né, Cláudio? Legal, legal, Aquiles. O nosso canal aqui, Resistentes, nasceu com inspiração no 247, né? Então, é bom sempre fazer esse registro. Mauro Lopes cunha um termo de filhotes do 247, nós somos parte disso e estamos crescendo também com essa parceria, o que nos dá sempre muita alegria. Então, eu vou abrir aqui a nossa revista pelo plano internacional, né? Gostaria de ouvir de vocês esse painel nos Estados Unidos, com a crescente movimentação de rua, protestos antirracistas, o desemprego crescendo, uma pandemia que não para de crescer no mundo e lá principalmente. Já estamos chegando no mundo em mais de 7 milhões e 700 mil contaminações, Brasil com mais de 800 mil contaminados, passando a casa dos 43, 2 mil mortos, enfim, é um quadro sanitário terrível, um quadro econômico terrível e um quadro econômico também muito conflituoso. Então, gostaria de ouvir o Zé Reinaldo, que é o especialista em análise internacional, vou abrir com ele para ouvir como é que ele está vendo esse quadro. Lembrando, né, Zé Reinaldo, que o desemprego nos Estados Unidos, dados oficiais do primeiro trimestre, apontavam 40 milhões de desempregados. Esse número hoje, terminando o segundo trimestre, já deve ser muito maior que isso. Como é que ficamos com a eleição do Trump? O desgaste dele é inevitável? Como é que você está vendo esse quadro, Zé Reinaldo? Então, bom dia de novo, obrigado aí pela palavra, né, para abrir aqui a nossa conversa. De fato, o primeiro efeito da pandemia e da crise sanitária é o seu agravamento relativamente, o seu entrelaçamento com a crise econômico-social que já vinha desenvolvendo-se paulatinamente nos Estados Unidos. Mas, sem sombra de dúvidas, que a pandemia intensifica os efeitos desta crise e projeta números ainda mais assustadores como este que você, Cláudio, mencionou, de mais de 40 milhões de desempregados. As manifestações nos Estados Unidos, após o assassinato brutal do Floyd, elas permanecem, embora seja de se esperar, como é natural, que elas passem a viver uma nova etapa e até algum arrefecimento, porque, obviamente, que os movimentos de massa, eu sempre comparo, é mais ou menos como as ondas do mar. Elas têm fluxos e refluxos. Então, não é de se esperar que as movimentações de massas vão prosseguir assim
num crescimento em flecha, um crescimento vertiginoso, mas elas permanecem. O seu efeito principal, não tenha dúvida, é o desgaste político do governo Trump, porque ficou evidente a sua cumplicidade com o supremacismo, a sua cumplicidade com o racismo e o seu pendor para ser um ditador de novo tipo nos Estados Unidos, na medida em que fez ameaças destrambelhadas de que ia pôr a Guarda Nacional, de que ia convocar as Forças Armadas, e isto, digamos assim, intensificou a polarização política na sociedade estadunidense. A tal ponto que o Trump acabou colhendo assim algumas desavenças e um desgaste político importante com as próprias Forças Armadas. Houve 2 fatos recentes que foram as declarações do atual chefe do Pentágono, Mark Esper, discordando das posições do Trump, e como já o anterior chefe do Pentágono, Jim Mattis, havia também feito críticas explícitas e duras contra essa tentativa que ele fez de envolver as Forças Armadas numa espécie de ações repressivas que iriam, obviamente, agravar a crise política. Então, eu assinalo o desgaste ou as contradições com o comando das Forças Armadas como parte do desgaste político do Trump. Quero dizer também que o Trump foi obrigado ontem a fazer uma declaração, a partir de pronunciamentos da própria Justiça, de que ele também é contra a prática do estrangulamento, embora em alguns momentos ela seja necessária. Então, ficou elas por elas. O presidente daquela que se reivindica a maior democracia do mundo acabou fazendo uma declaração em que ele diz, não, mas está bem, em alguns casos, os estrangulamentos como método de dominar um adversário, como método de reprimir uma pessoa, acabam sendo necessários. Lamentável isso, e quero ainda comentar topicamente em relação à questão dos Estados Unidos e ao desgaste do Trump, as recentes pesquisas de opinião pública, diversas pesquisas, demonstram que ele está em desvantagem em relação ao seu concorrente, o Joe Biden, muito embora essas pesquisas elas sejam variáveis com o tempo, a campanha não começou, e muito embora também a gente saiba sobre a relatividade do voto popular nos Estados Unidos. De qualquer maneira, é um dado a se levar em conta na análise do quadro internacional e do quadro interno estadunidense. Muito bem, Zé Reinaldo. Fez uma avaliação precisa do que está ocorrendo por lá. Eu aqui tenho uma certa sensação que esse Joe Biden é o picolé de chuchu da eleição americana, né? Uma pessoa sem brilho. É o Alckmin, né? Ele é o nosso Alckmin de lá. Eu não sei em que medida esse cara vai conseguir capitalizar todo o desastre que está acontecendo lá a seu favor, né? A eleição parece que está no colo dele. Vamos ver como é que se comporta. Ou até uma especulação de que a Michelle Obama poderia ser alçada a candidata, né? Até eu vi um nome da Condoleezza Rice. Também é outro nome, uma mulher negra, né? Uma mulher negra, eu acho que seria importante, eu acho que é imperativo, eu diria, que a composição que vai disputar a presidência pelo Partido Democrata atenda, traga nessa chapa em alguma medida, reflexo do que está acontecendo nas ruas. Sim. O ideal, no meu entendimento, é que houvesse a candidatura do Bernie Sanders. Claro. Porque ele, no meu entendimento, é quem representa essa demanda social que explodiu nos Estados Unidos. Antes dessa morte, desse assassinato brutal do George Floyd, lá em Minneapolis, a agenda presidencial do Bernie Sanders já combatia a violência policial, o racismo, né? Então, assim, vamos dizer assim, a pauta de reivindicações que emergiu desses protestos, em alguma medida, ela já estaria, vamos dizer assim, uma parte dela já era defendida pelo Bernie Sanders, né? E por essa, talvez, infelicidade dos acontecimentos em relação ao timing, ele acabou anunciando a sua desistência no momento em que a pandemia não estava mais
não estou querendo dizer com isso que a pandemia era quem tem que ser parâmetro, mas foi uma infelicidade, porque se o debate tivesse ainda colocado, a candidatura dele tivesse ainda colocada, o Bernie Sanders seria a alternativa para os Estados Unidos se reerguerem, se refundarem sob outras bases. Mas né? Parece que ele não é o candidato do establishment, né, o Aquiles? Talvez essa seja a maior resistência que ele enfrenta, por isso que ele já vislumbrou que não teria muito sucesso. Agora, Aquiles, eu queria ouvir de você. Você comentava antes aqui em off de algumas ações de algumas cidades nos Estados Unidos sobre a atuação da polícia, e eu reparo aqui que Seattle também fez uma zona, definiu uma região para protestos, para tentar fazer esses protestos de forma organizada. Foi uma área cedida pela polícia aos manifestantes, né? Com reação do Donald Trump, pedindo para o governador da região de Seattle que tomasse medidas, né? E levou uma banana. Quer dizer, como é que você vê essas reações pontuais em algumas cidades americanas tentando organizar essas manifestações? É interessante, Cláudio e Zé Reinaldo, e amigas do canal Resistente, amigos do canal Resistente, a gente vê que os Estados Unidos têm uma configuração política um pouco diferente, né? O poder presidencial, ele é mais pulverizado. Nos estados, o federalismo, ele manda muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, que se inspirou neste para adotar o seu modelo político. Então, o Trump fica nessa, ele fica esbravejando com os governadores, pedindo para eles chamarem a Guarda Nacional, porque cabe aos governadores adotarem. É como se, internamente, são os estados que detêm o monopólio da força, né? Então, a decisão de chamar ou não um aumento da repressão cabe aos governadores e não ao governo federal. Então, isso, para o Trump, que tem uma vocação ditatorial, é uma coisa que ele não consegue lidar muito bem. Porque a todo momento ele fica debochando dos governadores que tentam resolver esses protestos de uma outra maneira que não a da repressão, né? Isso, em alguma medida, eu acho que é um dos componentes que contribuem para essa deterioração da aprovação do Trump. Porque ele tem adotado esse discurso de reprimir as manifestações, de chamar os manifestantes de bandidos, de vândalos, né? Ele não tem defendido políticas que atendam às reivindicações, né, de combate ao racismo. O próprio Trump é um racista. É preciso que a gente fique claro disso, mas ele foi eleito. É a mesma contradição, Zé e Cláudio, que a gente observa no Brasil. Tem um fascista que foi eleito por um bando de fascistas, de autoritários, de supremacistas brancos, de pessoas que se sentem ameaçadas por essa nova configuração do planeta, que é inexorável. Ninguém vai deter isso, sabe? Ninguém vai deter. Por isso que os Estados Unidos, no meu entendimento, Zé Reinaldo, estão fadados a se transformar numa metrópole, numa potência secundária no planeta. Esse momento que a gente está vivendo, na verdade, seria o jus perniante histórico dos Estados Unidos, porque eles estão claramente antevendo a sua derrocada para a hegemonia da China no plano econômico e militar, porém eles ainda são considerados. Então vai ser aquele negócio, vai ser, olha, eu não domino mais isso aqui, porém eu ainda preciso de assento para ser ouvido aqui nessa coisa toda, senão eu destruo tudo. Então, né, o grande desafio que a gente vai ter e aí, assim, eu lamento que isso tudo seja decidido pelo povo americano. E o norte-americano médio é complicado, com todo respeito, né? Em relação à cognição, em relação ao conhecimento que você tem. E a gente deixar o futuro da humanidade que vai emergir depois da queda do Trump, que eu acho que ele vai cair, nas mãos do Joe Biden, sabe, que moral os americanos têm para vir falar do Brasil nessas condições? E outra coisa que eu queria lembrar aqui também é que manifestações estão acontecendo também na França contra a violência policial. Existiu manifestações na França contra o assassinato de um jovem lá, o Adama Traoré, e agora existem manifestações contrárias por parte da polícia, que está indignada com a decisão do presidente Emmanuel Macron de suprimir aquela técnica do estrangulamento, que é uma técnica
inclusive formada, faz parte da formação dos policiais franceses. Então, nesse momento, hoje, está rolando lá alguns protestos contra e a favor dessas medidas. Eu estava acompanhando essa matéria pelo 247. Eu queria, para fechar esse quadro sobre o plano internacional, abordar um pouco uma postura do governo britânico que me parece paradigmática, no sentido de como será o mundo pós-pandemia. A notícia que eu destaquei diz respeito que o governo britânico começa a consultar a banca, as altas finanças inglesas. Imagina, né? Política pública pedindo licença aos donos da bufunfa para dizer, posso pôr a mão no teu bolso para tentar fazer um recurso aqui para enfrentar as despesas que nós teremos todos pós-pandemia, para reerguer a economia. Então, me parece um sinal muito claro do que será as ações dos governos mais conservadores, de como eles imaginam superar esse período pós-pandemia. Como é que você viu isso, Zé Reinaldo? O que isso nos aponta para o futuro? Bom, eu acho que os círculos dominantes da economia e da política mundiais estão cozinhando uma série de políticas e estão em vias de um debate que, na minha opinião, não é conclusivo ainda, porque a situação está em desenvolvimento. Mas é certo que a economia mundial está sofrendo abalos e, portanto, é certo que haverá ajustes, e ajustes importantes. Eu não sei se antes, precisamos levantar as informações, se antes dessa consulta que o governo britânico está fazendo com a banca, eu não sei quanto o governo quanto o Tesouro Nacional Britânico já injetou na banca britânica, sob diferentes formas que a economia permite fazer isto. Porque uma das orientações do capital financeiro e dos poderes reais, em momentos de crise, é exatamente injetar dinheiro nos bancos, que foi o que eles fizeram na crise de 2008, crise que, a rigor, não passou. Né? Então, eu vejo o seguinte, que provavelmente isso já está em alguns editoriais, o Financial Times tem escrito matérias sobre isso, já está em alguns pronunciamentos de neoliberais notórios. Provavelmente eles vão encontrar alguma forma que possibilite, pelo menos de maneira disfarçada, quebrar alguns dogmas do neoliberalismo em função de assegurar o principal. Um deles é a questão da presença do Estado na economia, sempre muito bem-vinda para eles quando surgem situações de crise. Outro é em relação a essa questão da renda mínima, não somente emergencial, como da renda mínima permanente, que sempre foi uma reivindicação de forças políticas progressistas, forças políticas intermediárias também, e agora, de repente, a gente vê gente como Armínio Fraga e outros defendendo isso de maneira entusiástica. Então, penso que talvez essa consulta que o governo britânico abriu com a banca britânica pode fazer parte de um grande arranjo internacional que ainda está por vir. Então, eu não saberia antecipar, prever com exatidão o que ocorrerá, mas alguma coisa nessa linha de possibilitar alguma presença do Estado em socorro da própria economia capitalista, monopolista e financeira, e alguma distribuição para evitar o pior, porque já encerro dizendo o seguinte, a Oxfam fez um cálculo de que haverá mais 500 milhões de pobres no mundo no pós-pandemia. E eu não sei, não me recordo a cifra, mas o UNICEF recentemente também falou que dentre esses 500 milhões, tantos milhões são crianças. Então, obviamente, haverá explosões sociais, obviamente, haverá abalos políticos, de modo que a banca e os poderes públicos reais, poderes monopolistas e imperialistas, vão de tomar alguma medida que salve o sistema. Muito bem, Zé. Você lembra bem que
o Estado age para dar liquidez aos bancos, né? Isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Tesouro colocou 1 trilhão e 200 bilhões de reais no sistema financeiro para dar liquidez, para salvar empresas, e isso não está ocorrendo, né? Os bancos estão oferecendo recursos às empresas com taxas ainda abusivas. O auxílio emergencial é ridículo e chega com muita dificuldade. Então, eu acho que é todo um quadro muito preocupante. E na periferia do sistema, né, onde a gente se encontra, o que isso pode apontar num governo protofascista, entreguista como esse, é que nós teremos uma grande parte dos ativos nacionais sendo privatizada na bacia das almas, né? Então, acho que é um quadro extremamente devastador, e se a gente considerar que existem estimativas que nos próximos 2 meses, com a velocidade de contaminação que está sendo verificada no Brasil, que já é a maior do mundo, a gente poderá ter, nos próximos 2 meses, mais 200 mil mortos no Brasil, além desses que temos hoje. Um desemprego ainda crescente. Quer dizer, o cenário no Brasil para agosto, setembro, é um caos social absoluto. E aí é que se coloca a situação que alguns chamam de lógica extrema, né? Quer dizer, será esse o quadro social que esse governo procura desenhar para poder fazer o último ato de um governo bonapartista, assumindo os poderes imperiais? Enfim, Aquiles, como é que você vê esse quadro todo e tendo como eixo essa questão do governo britânico buscando a banca para encontrar saídas para o pós-pandemia? É interessante, particularmente, isso vir do governo britânico, porque Londres é o coração financeiro, até pouco tempo, da União Europeia, né? Era ali que se concentrava as operações e tudo. E os ingleses sempre foram muito, assim, liberais, né? Eles demonstram historicamente pouca... como é que eu posso dizer aqui? Cuidado, ou, sei lá, atenção nessa questão, embora tenha um sistema público de saúde, ressalte-se, mas, de uma maneira geral, no cômputo geral da economia, se caracteriza sempre, né? E essa movimentação, que não foi confirmada, assim, não está em... A agência Reuters divulga citando fontes, não é uma política pública, o que mostra que eles estão tateando com cuidado esse tipo de ação para não espantar a elite britânica, mas a própria elite já sabe que alguma fatura vai cair no seu cartão. Não tem condição de manter essa política da mesma forma como está agora, esse ultra neoliberalismo selvagem, né, assim, de barbárie. O Estado, Cláudio e Zé Reinaldo, ele vai aumentar em alguma medida, não tem, isso está claro, por essas medidas que o Zé Reinaldo acabou de mencionar aí. Acontece que eu acho que a gente precisa, esse é o momento que está em disputa, que a gente não tem que se contentar com uma renda mínima, embora seja um avanço importantíssimo. A gente precisa disputar as bases da fundação, da refundação. Sabe, por exemplo, no Brasil, imposto sobre herança, não adianta você desassociar uma discussão da outra. Se você quer criar aqui no Brasil esse tipo de mecanismo, você tem que ser automaticamente associado diretamente à taxação das grandes fortunas, a essa questão de você cobrar dividendos de empresas que transferem para os seus acionistas. É um absurdo, não existe nada no Brasil até hoje nesse momento, independente de pandemia e agora mais ainda, né? Então, essa discussão, ela tá em disputa ainda. Não está claro que vai ter renda mínima, sabe? Não está claro, está em disputa. É preciso estar brigando ali. E outra, o Brasil é o caso talvez mais simbólico que ilustre que aqui só se conquista alguma coisa brigando, porque o governo tinha oferecido R$200 de auxílio para a população. O governo não se envergonha disso, sabe? E foi derrotado politicamente, assumiu o compromisso de pagar, está pagando, assim, daquela forma como vocês estão vendo, com filas, com erros, com coisas que parecem ser proposital para dificultar a vida das pessoas que precisam desse auxílio, e agora está falando em mais parcelas com um valor menor, vai ser derrotado novamente. Vai ser derrotado novamente.
Não existe acho que o Zé Reinaldo caiu, opa, já está voltando. Então, não existe essa, não dá para você voltar atrás, Cláudio, nesse papel do Estado que ele está tendo minimamente de acolher e de aumentar a sua presença na economia, né? O Brasil está longe dessa discussão da Inglaterra, no meu entendimento, mas ele vai ser levado pelos fatos, vai ficar inviável, porque uma hora os próprios bancos, eles temem a sua própria sobrevivência. Então, ou eu faço alguma concessão para eu continuar a viver, como o Zé Reinaldo estava dizendo, para manter o núcleo da política capitalista, eu faço concessões. Mas a questão é saber quem será atendido primeiro, né? Acho que essa discussão no Brasil ainda é mais grave, porque você tem uma tremenda diminuição da riqueza também, né? Nós teremos menos riqueza para distribuir, como sempre aponta o Eduardo Moreira. E teremos, pela política de saúde que os militares vêm assumindo no Ministério da Saúde, parece que o que eles buscam é a tal da imunidade de manada, né? Ou seja, vamos contaminar todo mundo, vai morrer muita gente, e aí, quando essa tal imunidade de manada se consolidar, o que também é uma dúvida, né? Porque tem as segundas e terceiras ondas do vírus, é uma discussão muito aberta, mas o fato é que a necropolítica está implantada no Brasil, né? Na medida que você não tem uma coordenação nacional para enfrentar um inimigo que ataca o território brasileiro inteiro. Eu assisti recentemente um boletim do Miguel Nicoleles, do Comitê Científico lá dos governadores do Nordeste. Ele aponta isso claramente: se não houver uma coordenação nacional, que não aconteceu até esse momento, o vírus toma conta do país inteiro, o que vai ser uma tragédia inominável. E parece que é nesse quadro que nós estamos caminhando. Então, eu gostaria já de pegar o gancho e entrar no plano nacional e falar sobre a tutela militar e o termo esticando a corda, né? O que os generais estão apontando para isso? A Tereza Cruvinel fez uma matéria muito interessante no 247, que eu estava lendo antes aqui da revista. Esticando a corda quem, né, cara pálida? Se o Congresso está domesticado, se o povo está em casa, as baterias me parecem que apontam para o Supremo Tribunal Federal, aonde as investigações, o inquérito sobre fake news se desenvolve, o Tribunal Superior Eleitoral está lá julgando uma ação de anulação de chapa em função das fake news, a CPMI no Congresso também evolui com investigações, todas elas convergindo para a família Bolsonaro, convergindo para a fraude que foi essa eleição, de como é que esse instrumento de fake news foi utilizado. Enfim, Zé Reinaldo, como é que você está vendo essa tutela militar, o papel das oposições, essa discussão de frente? Como é que você enxerga esse quadro, Zé Reinaldo, por favor? Então, Cláudio e Aquiles, e público amigo do canal Resistentes, o esticando a corda é mais um arreganho de natureza fascista e mais uma ameaça ditatorial por parte de um general que ocupa um posto estratégico no governo do Jair Bolsonaro e que é um general da ativa, porque o general Ramos saiu aqui do comando do 2º Exército. Ele estava no comando do 2º Exército. É mais um arreganho, mais uma ameaça que se somam aos que fez o vice-presidente, o general Mourão, em artigos seguidos e declarações, as ameaças que fez o general Augusto Heleno, né? E as declarações sempre com essa mesma natureza daquele que ocupa ilegitimamente o Palácio do Planalto, a presidência da República. Então é mais uma tentativa desse núcleo de generais fascistas que dominam o governo do Jair Bolsonaro no sentido de acuar o povo brasileiro e de acuar as forças oposicionistas. Eu acho que todos os democratas, progressistas, forças de oposição, pessoas de esquerda, forças de esquerda, devem saudar as declarações de juízes do Supremo Tribunal Federal
e nomeadamente a liminar que o juiz Fux, o ministro Fux, liberou ontem, mas eu acho ainda que a discussão sobre a tutela, o tal poder moderador das Forças Armadas, não está concluída. Pelo seguinte, não existe, de fato, a designação das Forças Armadas como poder moderador. Não existe isso na Constituição. Mas o artigo 142 da Constituição, ele é ambíguo e é baseado no artigo 142, muito embora eu saúde as declarações do Supremo dizendo que o artigo 142 não autoriza o exercício da tutela militar, mas o artigo 142 diz o seguinte: as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, muito bem, acho que devia parar aí, defesa da pátria e da integridade territorial da nação brasileira, mas ela agrega o seguinte: destinam-se à garantia dos poderes constitucionais, à lei e à ordem. Então, as Forças Armadas, pela Constituição, se destinam a garantir os poderes constitucionais e a garantir a lei e a ordem. Eu me lembro bem, eu já era um militante na época da Constituinte. Inclusive, participei de muitas ações, de muitos trabalhos do partido. Na época, eu era editor do jornal do partido, a Classe Operária, e da propaganda que nós fazíamos sobre as teses dos comunistas e da esquerda à Constituinte. E uma das maiores polêmicas, na época, foi em torno desse artigo, porque o general Leônidas, então ministro do Exército, fazia uma grande pressão para garantir o tal do poder de tutela das Forças Armadas. E isso que saiu aí foi fruto de um arreglo, foi o resultado possível, como outras questões que estão na nossa Constituição, que é uma Constituição democrática, sim, não haja dúvida disso, a Constituição cidadã, mas tem esses defeitos. Então saiu um artigo Frankenstein, na minha opinião. O artigo 142 é um artigo Frankenstein. Então é preciso rechaçar contundentemente essas ameaças golpistas e essa tentativa das Forças Armadas de se imporem aos poderes constitucionais e serem elas os garantes da lei e da ordem. Quanto à oposição, para terminar, eu acho justas as formulações de que é preciso a união dos brasileiros, a união a mais ampla possível de forças democráticas para afastar o Bolsonaro do governo e para redemocratizar o Brasil. Agora, a entrevista desse Bruno Araújo, que se jacta de ter sido o cara que deu o voto decisivo naquela sessão vergonhosa de 17 de abril de 16, sob a batuta do Eduardo Cunha, ele que deu o voto decisivo para o impeachment da Dilma, e por isso ele foi premiado com a presidência do PSDB, o PSDB pós-Aécio. Ele, é claro, tenta justificar o impeachment da Dilma, ele admite que foi por conta disso que o Bolsonaro foi eleito e diz que não é para ter impeachment do Bolsonaro. Então, eu acho que a união de todas as forças suscetíveis de serem unidas no Brasil para fazer oposição ao Bolsonaro é correta, mas colocar a oposição brasileira debaixo dos desígnios do PSDB, do DEM, de quaisquer outras forças que se apresentam como centristas, mas que são de direita, e que, como ele próprio diz, eles estão cavando as trincheiras dele, porque tudo se volta para ver a maneira plástica, democrática, de composição com a qual o PSDB vai apresentar sua candidatura à presidência da República em 2022. Então, eu acho que a oposição do Brasil precisa rechaçar essas manobras dos generais e as ameaças e procurar se unir numa perspectiva democrática, popular e patriótica. Muito bem, Zé Reinaldo. Antes de passar para o Aquiles, deixa eu só dar uma lida aqui no chat. Francisco Magalhães já está conosco desde o início. Cibele Maria Leal Passos, minha irmã, que sempre acompanha aqui nosso canal. Glécio Tavares, outro querido amigo que tem seu canal no YouTube, para o qual a gente sempre pede inscrições. Maria Luísa, Sumaia dando bom dia. Tim Urbinati, que esteve comigo ontem aqui no canal Resistentes, diretor de teatro, ator.
Bom dia a toda a comunidade resistente E247 e a toda a galera ligada. Respeito e aplauso pela atuação do José Reinaldo e o Aquiles também. Paulo Pamplona Fazão, nosso querido amigo também lá do norte. Bom dia, amigos. Cláudio, Aquiles, Zé Reinaldo, um abraço, bom trabalho. Sumaia, Maria Lourdes, Raquel Cristina, Maria Lourdes Figueiredo, bom dia, Aquiles, Zé Reinaldo, somos resistência, um dia de cada vez. Raquel Cristina também presente, Fábio Silva, Maria de Lourdes Figueiredo, vergonha desse meu conterrâneo Bruno Araújo, um lixo. Eu vou procurando colocar embaixo na tela a participação do chat. Devolvo a bola para o Aquiles comentar inicialmente, Aquiles, a posição do presidente do PSDB em relação ao impeachment, né? O PSDB parece que se mantém no lugar onde sempre esteve. Como é que você vê tudo isso, Aquiles, por favor? Verdade. Bom, sobre o PSDB, queria dizer que compartilho aqui da opinião do meu conterrâneo, que também tem vergonha do Bruno Araújo ter nascido no estado de Pernambuco, que é o meu estado, historicamente empreendedor de lutas resistentes, né, e que não merece ter uma liderança política associada a movimentos contrários à democracia. Dizer que o PSDB, essa decisão do seu presidente, Bruno Araújo, de uma coisa inimaginável, anunciar que vai fazer oposição ao governo, mas não pede o seu impeachment, mas você tem lá o Rogério Marinho, que é do PSDB e é ministro do Desenvolvimento Regional, por exemplo. Então, o PSDB está dentro do governo Bolsonaro. Colocar isso posto é uma hipocrisia e causa repugnância. Eu até me manifestei no Twitter sobre isso mais cedo, que o PSDB tem esse tipo de posicionamento, sabe? Embora não me surpreenda, mas é sempre bom registrar, porque um partido político legítimo, conforme a Constituição estabelecida, ter essa trajetória, protagonizar essa trajetória, é lastimável, vergonhoso. O que o PSDB fez a partir de 2014, não reconhecendo o resultado das eleições, sabotando o governo da presidente Dilma Rousseff, se associando ao que existe de pior na política brasileira para desestabilizar um governo, consequentemente provocar sua derrubada, sem a comprovação de um crime de responsabilidade, ou seja, protagonizou um golpe, foi dizimado nas urnas. O PSDB obteve 4% da votação de 2018, das eleições presidenciais. Meus amigos, vocês dois aqui que estão debatendo comigo, que se lembram das eleições de 1994 até agora, o PSDB foi o principal polarizador da disputa com o PT. Então, era um partido que detinha um capital político da centro-direita que simplesmente desapareceu, se transformou em 4% com o Geraldo Alckmin. Ao invés de você fazer uma autocrítica em relação a o que eu cometi de erros e tentar consertar, o PSDB, ele aposta no erro mais ainda. Essa declaração do Bruno Araújo é uma prova disso. E o que o PSDB não apenas não se arrepende de ter protagonizado um golpe, não apenas não se arrepende de ter sido eliminado eleitoralmente nas urnas, não apenas não se arrepende de ter aberto as portas para o fascismo e apoia a permanência do governo Bolsonaro até o final. Então, ou seja, um partido político que foi protagonista de um impeachment sem crime de responsabilidade, agora se nega a participar de um processo de impeachment de um presidente que já cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis, além de ser um genocida. Né? Então, você, enquanto partido político, apoiar um presidente que pede para as pessoas invadir hospitais que tratam de vítimas da Covid-19, você me desculpe, mas isso é inaceitável. Bom, arrancou até da tribuna do Congresso ontem Fernando Collor de Mello, né? Se sentindo indignado, e de fato é um chamamento absolutamente fora de qualquer contexto. Mas me parece que este é o modus operandi deste governo, né? Que não governa. Ele só fica lançando essas barbaridades que ocupam uma boa parte da mídia, e governar que é bom, ele não governa.
Eu queria, então, meus queridos companheiros Zé Reinaldo, Aquiles, pessoal do chat que está nos acompanhando, Ângela Sadoc chegou aqui, nossa querida amiga do Rio de Janeiro, também sempre presente, Raquel Cristina dos Santos. Raquel Cristina diz: PSDB se mostrou uma vergonha para a política desse país. Eu queria fazer, nesse último terço aqui do programa, uma consideração a partir de um programa que a Miriam Leitão fez na Globo News, convidando Ciro Gomes, Marina Silva e Fernando Henrique Cardoso para conversar. Esqueceu daquele que disputou o segundo turno das eleições, né? Uma atitude bastante reveladora do papel dessa grande Rede Globo de televisão, Organizações Globo, essa grande oligopólio aí da mídia brasileira. Mas, enfim, me parece que ali está sendo, ou pelo menos mostrado, uma tentativa de se constituir uma candidatura de centro, né? Eu assisti uma boa parte desse programa, o cinismo do Fernando Henrique, dizendo que foi reticente durante o golpe, que hoje ele reconhece como golpe. Enfim, como é que vocês estão vendo essa articulação de um possível polo na direita em oposição ao governo Bolsonaro? Evidente que nós sabemos que a agenda econômica deles é a mesma, o que eles querem é talvez alguém mais cheiroso para encaminhar essa agenda ultraliberal, destruidora de direitos, de patrimônio público, mas o Ciro Gomes está lá, se pousando como uma alternativa. Vocês veem possibilidade de uma rearticulação no centro para fazer frente ao bolsonarismo, ou a extrema-direita vai acabar engolindo, inclusive, todos eles? Zé Reinaldo, como é que você está vendo isso? Bom, eu queria, aproveitando ainda o que eu me referi sobre a Constituinte e o artigo 142, consignar aqui de público uma sugestão, Cláudio, que você convidasse 2 constituintes da esquerda que foram muito ativos neste debate. Foram os deputados Haroldo Lima, do PCdoB, e José Genuíno Neto, do PT. Eles protagonizaram debates sobre este tema do papel das Forças Armadas. E como, para que eles contem, porque eles viveram os debates nas comissões e no plenário da Constituinte sobre este tema. Eu acho assim, como eu disse antes, eu acho que as forças de esquerda devem fazer um apelo pela união de todas as forças suscetíveis de se unir na luta contra o bolsonarismo. E se as forças do chamado centro, mal chamado, né? Esse centro aí, para mim, é mal chamado de centro, mas do chamado centro e da centro-direita, se há forças que se opõem ao bolsonarismo, isso é um fator objetivo, isso independe de nós. Então, que façam oposição, né? Que hajam convergências na luta contra o bolsonarismo, convergências pontuais, algumas das quais resultam em vitórias pontuais também no Congresso, ótimo. Agora, eu não creio em que haverá uma convergência eleitoral em torno de uma candidatura única que vá da centro-direita, compreendendo aí o DEM, o PSDB, etc., até a esquerda. Eu acho que isso não haverá, né? Segundo tudo, outra história, não sei como vai ser. Alguns países já viveram o impasse. A França viveu 2 vezes esse impasse nas últimas 2 décadas, que foi de ter que votar no Jacques Chirac uma vez e agora no Emmanuel Macron, no segundo turno, para impedir a extrema-direita. Mas eu não posso prefigurar esse cenário para o Brasil hoje, há 2 anos, há 1 ano e meio das eleições. Mas eu não acredito que vai haver uma composição de primeiro turno entre essas forças tão heterogêneas. Então, ao mesmo tempo que se faz o apelo por uma convergência de forças e pela união dos brasileiros que possam se unir contra o Bolsonaro, é preciso que a esquerda também se una. E acho que um dos problemas da oposição no Brasil hoje é que a esquerda não só está desunida, como às vezes lhe falta clareza sobre como agir exatamente porque está desunida, porque cada um age à sua própria maneira. Então, era esse o comentário que eu faria. Muito bem, Zé Reinaldo. Agora, a questão é saber que tipo de enfrentamento se faz ao Bolsonaro, né?
aqueles que tinham qualquer expectativa de domá-lo, parece que desistiram. Uma oposição legislativa impedirá o curso que está ameaçando as instituições? Quer dizer, o que eu quero dizer é assim, uma frente ampla que enfrente o bolsonarismo, talvez a única opção que nós tenhamos seja a destituição desse cidadão da presidência da República. Porque conviver com ele, me parece que o que ele aponta é para um estreitamento da democracia cada vez maior. Então a questão é, como é que se enfrenta esse cara? O PSDB já se colocou que não fazemos impeachment, faremos uma oposição congressual. Mas é suficiente? Pergunto, Aquiles, você acha que há espaço para um enfrentamento no bolsonarismo dentro das instituições? Evidentemente que a saída pelo impeachment será dentro das instituições, mas o enfrentamento legislativo me parece que não será suficiente. Né? Como é que você vê isso? Eu vejo que o enfrentamento ao governo Bolsonaro é imperativo. Dentro da institucionalidade, dentro do que permite a nossa Constituição, há elementos já fartamente demonstrados capazes de retirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Pelos crimes que ele cometeu, de responsabilidade, de contra a saúde pública, as agressões que mantém às instituições, aos poderes, né? Por tudo isso, há elementos. Lá ainda é um consenso sobre a forma de você fazer isso. E há resistências. O próprio Rodrigo Maia é um ator importante na resistência da retirada do Bolsonaro. Né? O Rodrigo Maia e outras pessoas, o PSDB também demonstra esse conhecimento, eles vivem num mundo em que eles acham que os freios e contrapesos atuais são suficientes para você conter o Bolsonaro. Mas não são. Não são. Você me perdoe, quem estudante de ciência política que estiver me assistindo, mas você considerar no Brasil condições normais de temperatura e pressão em relação às instituições para analisar o governo Bolsonaro é um erro. É erro metodológico, é um erro epistemológico. Não dá para você colocar o governo Bolsonaro, não é um governo democrático, é um governo autoritário, tem caráter fascista, estimula a morte das pessoas. Não dá para você colocar isso em padrões democráticos, sabe? É como a CNN dar voz para o cara que é um terrorista falar lá. É como você dar voz para o fascismo. Não dá para naturalizar o fascismo. Né? Não dá. O custo disso vai ser muito alto, porque o governo Bolsonaro, quem está acreditando que vai conseguir fazer a oposição legislativa em 2022 terá uma eleição e o vencedor ganhará bonitinho, é ingênuo. É ingenuidade você pensar isso, porque todo momento o Bolsonaro está dizendo que não vai aceitar sair do poder, seja por canais institucionais, políticos ou eleitorais, seja por impeachment no Congresso ou pela cassação da chapa. Aquela nota que saiu ontem em resposta à decisão do ministro Fux foi um claro sinal disso. O outro lado, dito pelo general Luiz Eduardo Ramos, é o Supremo Tribunal Federal. Ele não se refere à oposição, ele se refere ao Supremo, ele se refere aos dois outros poderes, mas especificamente ao Supremo Tribunal Federal, que é lá onde está prosperando as ações que podem derrubar Jair Bolsonaro, com base na Constituição, sabe? Além disso, o general, ele passa um recibo de que há uma coisa mal feita na campanha, há alguma coisa ilegal que ele quer esconder, imenso com essa nota de ontem, com aquela declaração dele. Porque então, o que é esticar o outro lado? Então, se o Supremo Tribunal Federal avançar no inquérito das fake news, produzir provas, essas provas forem fartas ao ponto de possibilitar caçar a chapa do Jair Bolsonaro, isso é esticar a corda? Esse é o outro lado? E o que será feito, então? Vocês vão fazer o quê? Vão botar os tanques nas ruas? E as pessoas que acreditam que isso tudo vai ser resolvido com base nos mecanismos institucionais? Sabe, vai todo mundo ficar assistindo, então? Aquiles, eu queria colocar um argumento aí para vocês, fazendo aqui a nossa última rodada. O que me parece que as forças políticas aguardam é o desgaste da aprovação popular no bolsonarismo. Né? Ainda há pesquisas que apontam números entre 25% a 30%. Marcos Coimbra veio a público recentemente dizer que o núcleo duro do bolsonarismo não passaria de 15%.
Ou seja, até o Rodrigo Maia me parece que mede essa temperatura para avaliar se há ou não condições de abrir um processo de impeachment. Agora, ao mesmo tempo, por outro lado, o governo reconstrói o Ministério das Comunicações, né, como sendo uma arma poderosa para angariar apoio no dito centrão dentro da Câmara dos Deputados e, com isso, barrar qualquer possibilidade de pedido de impeachment. Vocês acreditam que esse movimento de rua que começou já há 2 semanas no Brasil, é possível que tende a crescer, temos algumas manifestações previstas para amanhã, isso pode levar a um desgaste popular no bolsonarismo que abra espaço para uma discussão de impeachment, mesmo com o Ministério das Comunicações agora distribuindo o cargo para o Centrão? Como é que você vê isso, Zé Reinaldo? Nossa última rodada aqui, já agradeço a tua presença e peço para você emendar no teu comentário as suas considerações finais, por favor. Então, é sempre difícil a gente fazer previsões exatas sobre o desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que essas manifestações aí recentes são heróicas, merecem toda a nossa saudação, mas elas são incipientes para gerar uma dinâmica capaz de pôr em causa a existência desse governo e sensibilizar o conjunto das forças políticas. Eu também acho que a saída, o afastamento do Bolsonaro depende mais dos mecanismos extra-institucionais, povo na rua, sobretudo. Esse sim, o povo na rua levaria ao acionamento dos mecanismos institucionais. Mas o povo na rua hoje é uma operação difícil por conta da pandemia. As forças políticas de esquerda e as organizações populares dirigidas por militantes de esquerda, eu me refiro às grandes centrais sindicais, às grandes organizações estudantis e aos partidos de esquerda, não têm ainda condições de convocar grandes mobilizações populares por conta da pandemia. Então, nós vivemos ainda, do nosso ponto de vista da esquerda, também um momento de impasse, porque se por um lado a rua é o decisivo, por outro nós não estamos ainda em condições de acionar a rua por conta da pandemia. Não porque não seja correto se manifestar, não porque as condições não estejam maduras, ou não porque o aliado A ou B não estão convencidos disso. Então é um momento ainda difícil e é um momento de acumulação de forças, talvez mais prolongado, e que requer de nós, militantes, pensadores e articulistas, uma certa paciência histórica, não é? E uma certa capacidade estratégica e tática. Eu agradeço muitíssimo, eu tenho muita convergência com o que disse o meu companheiro Aquiles. Esse governo veio com a intenção de ficar. É como a ditadura militar. Em 64 houve um debate no país sobre isso. Essa ditadura aqui é uma chuva ou é uma tempestade duradoura? Houve essa discussão e acabou durando 21 anos. E as forças que diziam que a ditadura tinha vindo para ficar acertaram. O Bolsonaro está armando milícias para quê? O Bolsonaro está incitando a base dele a cometer atos translocados e fascistas para quê? O Bolsonaro está pagando as polícias militares e as polícias civis para quê? O Bolsonaro está cultivando cultivando o apoio das Forças Armadas, 3.000 quadros das Forças Armadas no governo. Os ministros palacianos são todos generais. É para quê? Não é para entregar o poder. De fato, ele veio para ficar e é preciso, então, ter uma capacidade estratégica para enfrentar esse governo e, obviamente, as condições todas ainda precisam ser construídas. Muitíssimo obrigado pelo compartilhamento. Para mim foi uma honra imensa, Cláudio. Aquiles está aqui com você nessa transmissão, e nosso público maravilhoso, comentários aqui extraordinários, gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil que está mandando mensagem. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Um abraço a todos, bom fim de semana. Obrigado, Zé Reinaldo. O prazer foi todo nosso em recebê-lo. Espero poder contar com você em outras edições aqui do nosso canal. Aquiles, passo para você, então, fazer as suas considerações finais,
abordar esse tema que eu propus para o Zé Reinaldo. Agora, me parece que a nossa acumulação de forças, se não definir uma tática e uma estratégia consequente para o risco que o Aquiles aponta tão bem, de uma ameaça protofascista, nós podemos perder o time da história, né? As ruas mostraram que, apesar da pandemia, com cuidado e com as devidas providências, é possível fazer manifestação de rua. Eu acho que esse sinal é muito interessante. É evidente que eu entendo quando o Zé Reinaldo diz que as lideranças políticas têm que ter muita cautela em fazer essa convocação, mas eu registrei no primeiro sábado, quando as torcidas organizadas saíram às ruas, aliás, domingo, a mídia ninja me mandou um link dessa transmissão, e eu pude ver um garoto com máscara, vestido de preto, dizendo, bom, se as lideranças políticas não convocam ninguém para as ruas, nós estamos aqui para mostrar que é possível, que nós não aguentamos mais o que nós estamos sofrendo. Então, eu acho que é preciso ponderar um pouco essa questão e entender que não se vence uma ameaça fascista diante do computador, apesar de toda a restrição que a pandemia impõe, né? Aquiles, faço entrar nesse tema, fazer suas considerações finais, agradeço muitíssimo a tua participação. Legal, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui participando de programas do canal Resistentes. Peço que quem não for inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a aumentar a rede, fortalecer a rede de canais progressistas. Quem acompanha aqui o canal Resistente sabe que eles têm conteúdo muito bom já há um bom tempo, então vamos apoiar os canais progressistas. Sobre essa questão, é interessante, porque a gente pode acabar sendo coadjuvante dessa transição, né? O José Disseu deu uma entrevista recente agora, que a gente publicou, inclusive ontem, no 247, onde ele diz o seguinte, que esse consórcio que você falou anteriormente, formado por Globo, Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Marina Silva, para o ex-ministro Dirceu, eles buscam trabalhar a transição por cima, ou seja, o que o Zé Reinaldo falou, tira o Bolsonaro e coloca uma pessoa que seja, vamos dizer assim, mais civilizada, mas que mantenha a mesma política, né? Para você mudar esse quadro, precisa de rua, eu acho. É rua, historicamente, são as ruas que movimentam o poder a tomar decisões, a fazer concessões, né? O status quo, ele não é modificado através de tuitaços, com todo respeito que eu tenho a toda a atividade virtual, que é super importante. Mas nesse momento de pandemia, esse fator complicador. O que eu acho que pode existir, Cláudio, é o seguinte, e Zé Reinaldo, os líderes políticos estão numa sinuca de bico em relação a convocar manifestações, porque existe a questão sanitária que os impede, vamos dizer assim, moralmente. Mas isso não quer dizer que o partido, vamos dizer assim, trabalhe contra, entende? Não precisa o líder ir lá convocar. Internamente o partido estimula isso. Entende? Então, assim, é um movimento que surgiu, mas, na verdade, ele é fomentado nas instâncias, nas instituições, nas instâncias internas, interiores de cada partido, de cada movimento. Não necessariamente, embora seria interessante que eu tivesse um líder que colocasse, a gente até precisa nesse momento, mas essa coisa de surgir também por baixo, não ter a cara do líder chamando, não é, assim, não acho que seja um prejuízo grande. Se tiver a movimentação, se tiver a base, se tiver gente instigando para ir para as ruas, entende? O que tem que ter é a gente fazendo isso aí que você está dizendo, Cláudio. Sabe, se movimentando para ir para a rua, dizer, olha, a gente está aqui, sabe, a gente está aqui. Vamos, porque não pense que uma agenda de renda mínima, por exemplo, vai vir apenas pelo número de mortes. Se não tiver gente ali colocando pressão no Congresso, pressionando o Rodrigo Maia, pressionando o Alcolumbre, pressionando o Paulo Guedes. Então, eu acho que as ruas são um componente importante se a gente quiser tirar o Bolsonaro. Queria agradecer mais uma vez, dizer que estou à disposição para novas participações, é sempre um prazer, Zé Reinaldo, conversar com você. Acho que foi a primeira vez que eu participei de uma transmissão aqui com o Zé Reinaldo, embora
nós sejamos parceiros lá no 247. E você, Cláudio, um abraço também para você, todo o pessoal do canal Resistência, para o Eduardo Moreira, para o Matheus, para o Paulo Francis, todos os companheiros do canal Resistentes, e até a próxima. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado pela participação. Quero encerrar pedindo inscrições para o canal Resistentes e também para os 247, que hoje está muitíssimo bem representado aqui no nosso canal. Então é uma alegria, um prazer. Foi muito bom o nosso papo. O pessoal do chat gostou muito. É sempre bom ter pessoas esclarecidas, objetivas, para analisar os fatos que a gente coloca aqui para discussão. Então, eu quero desejar um bom final de semana a todos vocês, Aquiles, Zé Reinaldo, o pessoal do chat, aqueles que ainda irão acompanhar o nosso programa depois de encerrado, e agradecer muito a presença de todos. Forte abraço, até a próxima. Tchau.